E hoje, entre outras coisas, nós vamos contar quando um feitiço escapa ao controle e o Doutor Estranho, tentando salvar tudo, causa danos ao espaço contínuo temporal. Peraí, não tô tentando fazer uma resenha de Multiverso da Loucura não, isso daí é a conclusão da saga do Kulangat, primeira história encadernada em A Saga dos X-Men número 7, edição que traz muito mais coisa e que a gente vai dissecar para você hoje, aqui no canal Fator X, logo depois da vinheta, então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês a Saga dos X-Men número 7 da Panini. Esse exemplar aqui vai trazer pra gente algumas aventuras da revista Uncanny X-Men, inclusive, como eu falei na abertura, a conclusão da saga do Kulangat, algumas histórias de antologias da Marvel que tem aventuras com mutantes e também aí um anual de Uncanny X-Men, o anual número 8 da revista, que vai trazer um conto muito divertido, contado aí pela magia, por Illyana Rasputin. Então a gente vai secar tudo isso para você hoje em duas partes. A primeira vai ser o nosso review sem spoilers, que vai começar logo em seguida essa parte, e depois a gente tem o resumo completo, onde eu conto tudo que você encontra dentro dessa edição. E aí, você pode escolher aqui na minutagem se você quer assistir tudo, se você quer assistir só o resumo completo, se você quer ver o review sem spoilers e depois o resumo completo também dá, então olha aqui na descrição. Na descrição você vai encontrar também as redes sociais do canal Fator X, um Pix, né, que também está na forma desse QR Code aqui, que você pode usar para doar algum dinheiro para a gente comprar mais estrutura, mais revistas em quadrinhos e melhorar aqui o canal. Também vai encontrar os nossos grupos de WhatsApp e Facebook, e essa revista para você comprar pela Amazon. Comprando pela Amazon você ajuda também o canal Fator X. E todas as revistas mutantes que estão disponíveis na Amazon estão aqui na descrição também. Então eu convido você a nos ajudar de alguma dessas maneiras, né, e nos seguir nas redes sociais, que é um jeito tanto de você acompanhar novidades, ver coisas que às vezes não saem aqui no canal, como tá a par de tudo que sai no próprio canal, porque lá nos stories eu sempre ponho o link do vídeo para você poder assistir assim que ele sai. Então fica aí também esse convite. Agora vamos lá para o review sem spoilers de A Saga dos X-Men, volume 7 da Panini. Então, esse exemplar aqui da Panini tem 144 páginas, inclui Uncanny X-Men 191 e 192 e o anual da revista, o anual de número 8. Traz aí também parte do conteúdo de Bizarre Adventures número 27 e Marvel Fanfare número 40. Essas daí são já histórias mais curtas dos mutantes. Aqui você tem, como eu falei, só 2 exemplares da Uncanny X-Men regular, porque a anual ela vai trazer um conto à parte, ali, uma interação dos X-Men, que faz parte da cronologia, uma festinha, um momento de descontração deles no Instituto Xavier, que aconteceu mesmo naquele momento, mas eles vão contar uma história lúdica, né? Vai ter uma história do Wolverine, bem curtinha, e depois, em seguida, uma história da Illyana Rasputin, essa sim narrada na forma de história em quadrinhos mesmo, para você ver tudo que está acontecendo ali, tudo que a Illyana está contando no seu conto de fantasia, mas que tem a ver com eventos recentes dos mutantes. Os números 191 e 192, o primeiro deles vai trazer a conclusão da saga do Kulangat e a chegada de um importante inimigo dos mutantes, tão importante que hoje, se você ler a fase do Jonathan Hickman, a conclusão recente, esse vilão está de volta nessa fase. Isso é bem legal, né? Essa aqui é meio que a raiz desse personagem, já tinha sido mostrado antes, mas a sua chegada à cronologia oficial da Marvel. Tem a derrota do próprio Kulangat, uma aventura bem divertida, né? Uma aventura aí em que, se você leu a edição passada, a Saga dos X-Men volume 6 da Panini, e ouviu o nosso vídeo, você já sabe, né? Uma parte de Nova York se tornou e voltou aérea e boreana graças ao feitiço de Kulangat, e os X-Men, parte dos Vingadores, e a própria Selene, que tinha acabado de chegar ali ao universo mutante, estão lutando para evitar isso. A edição seguinte de Uncanny X-Men vai trazer a chegada de outro vilão. Esse é um vilão mais dos Novos Mutantes, mas é inclusive o personagem que vai justificar aí a passagem dos Novos Mutantes pelo Massacre de Mutantes, né, para enfrentá-lo, que eles vão deixar a mansão várias edições à frente aqui em A Saga dos X-Men, que ainda não saíram, mas é a justificativa da pequena participação dos Novos Mutantes em Massacre de Mutantes. Isso dá para adiantar, gente, um spoiler pequeno, mas é a chegada à Terra do pai do Warlock, que veio aí, o alienígena veio para o planeta Terra, e foi mostrado isso no encadernado Entre a Luz e a Escuridão. Desde que ele chegou e falou, meu pai está vindo atrás de mim, eu estou sendo perseguido pelo meu pai, e agora é a hora da gente saber de quem que ele estava falando. Depois disso, vem a parte aí que é as coletâneas, como eu falei, né? Então Bizarre Adventures vai ter uma aventura solo do Noturno,
tá? Ela não está no momento cronológico de A Saga dos X-Men, dá para perceber pelos uniformes dos personagens, pela presença do Ciclope, pelo fato da Tempestade ter poderes, mas é uma história que não influencia a cronologia. E uma outra é ligada à morte de Jean Grey, né? Uns 2 anos depois de A Saga da Fênix Negra, tem alguns flashbacks ali. Essas são histórias com arte em preto e branco, muito no estilo do que foi Contos da Cripta e outras antologias semelhantes, que pese que o roteiro não é de terror, mas são histórias bem legais. Todas elas são curiosidades, tá? Como eu falei, não movem a cronologia e tem uma arte bem interessante. Depois a gente vai para Marvel Fanfare 40. Essa edição vai trazer uma história aí que, na verdade, está no momento cronológico anterior, já saiu, vamos dizer, o que seria a continuação dela, que é o momento em que a Tempestade vai atrás da vampira em Caldecott, Mississippi, onde ela estava depois de sofrer vários abalos psicológicos aí por ter usado aí os poderes da Miss Marvel, né? E a Tempestade achou ela facilmente lá, aparentemente. Foi esses eventos, o encontro da Tempestade com a vampira, que levou a Tempestade a perder os poderes, sendo atingida pela máquina criada pelo Forge, mas usada pelo Henry Peter Gyrich. Marvel Fanfare número 40 é um antecedente de tudo isso que aconteceu. Mostra como a Tempestade conseguiu localizar a vampira e mostra que existiam personagens que já sabiam do risco que a Tempestade corria ao ir socorrer a amiga mutante. Então é bem legal, né? É uma história que eu acho que eles podiam ter feito algum esforço e encaixado no momento cronológico correto, antes da Tempestade e da vampira se encontrarem, mas as revistas anteriores ficaram diagramadas certinho, com o número de páginas, compilando aquelas edições, então a história meio que sobrou. Ela já tinha sido publicada em português, faz parte do mix da saga Inferno em 6 edições, que a Panini também já lançou, né, num formato um pouco maior que esse, em capa cartonada e um papel um pouco diferente, mas já faz alguns anos. Inclusive, logo a saga dos X-Men vai começar a chegar a materiais lançados nesse formato, no formato que foi lançado o Inferno. Provavelmente as histórias vão ser relançadas, eles já disseram que Massacre de Mutantes vai sair novamente na forma de A Saga dos X-Men. A partir da próxima edição já tem uma revista que sai. Esse encadernado aqui da coleção Marvel Vintage, As Guerras Asgardianas, vai começar a ser publicado a partir do volume 8. Então, se você tem esse exemplar e estiver comprando na saga dos X-Men, você vai ter histórias repetidas. Só que o volume 8 começa com uma história que não está aqui. Então é uma opção um pouco difícil de fazer, né? Tem gente que provavelmente vai acabar vendendo esse exemplar para manter a saga dos X-Men, ou que, como eu, vai ficar com os dois. Aqui nesse exemplar já tem compilado uma história que já saiu nesse formato. Só que é uma história bem legalzinha até, mas sem importância, não tá tudo dentro de A Saga dos X-Men não. Que é uma das histórias de Bizarre Adventures 27, que saiu antes, essa depois da morte de Jean Grey, que saiu antes aqui, ó, em A Ascensão da Fênix. Então já é uma história repetida, mas vai levar um tempo para chegar no momento cronológico de todas as outras histórias desse exemplar que trazem a fundação do X-Factor. A Saga dos X-Men, resumo completo. Uncanny X-Men 191. Então aqui a gente parte dos eventos iniciados no exemplar passado de A Saga dos X-Men, com Uncanny X-Men 190. Nova York está dominada pelo Kulangat. Ele fez um feitiço que fez todo mundo voltar à Era Iboriana. Pretende estender esse feitiço a todo o globo terrestre, está juntando forças para isso, mas está caçando o único inimigo aí que ele fez desde que ele acordou no nosso presente, né? Que ele é lá da Era Iboriana, da época do Conan. Então, numa aparição anterior a esse encontro com os X-Men, ele enfrentou o Homem-Aranha. Inclusive, durante esse confronto, o Homem-Aranha se tornou imune às transformações dele, e ele é o único cara em Nova York que se lembra de como Nova York era antes, e fica inclusive tendo que fugir do Kulangat. Essa história já começa com ele preso e sendo torturado pelo vilão, que não consegue nem acertar seu nome, fica chamando ele de Aranha Humana. Mas bom, todo o resto foi afetado, inclusive os X-Men e os Vingadores. Mas a Selene, ela é uma mutante que já era uma feiticeira na Era Iboriana, e ela consegue contato com Tempestade e Calisto, tudo isso na edição passada, e as duas, apesar de também estarem transformadas e terem suas memórias alteradas, achando ali que são parte da Era Iboriana, tem foco, né? Tem uma missão dada pela Selene, e conseguem ali reunir um grupo misto de X-Men e Vingadores transformados e iniciar uma resistência ao Kulangat. No começo dessa edição, a equipe então vai tentar invadir um templo que eles consideram importante. Esse templo antes era a Biblioteca Municipal de Nova York, agora virou um templo de conhecimento que inclusive o Kulangat está destruindo. Ele mata todos os bibliotecários, só sobra uma. Nessa versão, como tudo foi alterado, as memórias deles foram mudadas, a própria realidade foi transformada, os bibliotecários são sacerdotes. E tem uma só, né, a bibliotecária-chefe, agora meio que uma suma sacerdotisa, que está viva ali, vai encontrar a equipe. E a Selene também foi derrotada na edição passada. Ela ficava se esgueirando ali pela Nova York, transformada pelo Kulangat, acabou sendo capturada
e acabou sendo levada pelo vilão, então tá lá sem boca para fazer feitiços, bem no estilo de Multiverso da Loucura que eu citei mesmo aí, e outras histórias dos mutantes onde esse recurso vai ser utilizado. Mas bom, ela tá lá prisioneira dele, as forças combinadas de X-Men e Vingadores têm que enfrentar novos mutantes, tem que enfrentar os Morlocks, que estão sob domínio do Kulangat, e também parte dos próprios Vingadores, né? Isso inclusive você já vê na capa, com o Visão servindo ao Kulangat e lutando contra o Colossus, que é um dos heróis que está tentando derrubar o cara mesmo sem ter a memória ali completa. E aqui no templo eles vão sofrer uma emboscada. Vão ali ter grandes dificuldades. Tempestade acaba ficando para trás para que a equipe possa seguir adiante e confrontar o mago pessoalmente. Só que entre os novos mutantes tinha um cara que já não foi alterado apesar da magia, justamente o Warlock. Por quê? Porque ele tem muita consciência de quem ele é ele é alienígena até pro feitiço do Kulangat. Só que tudo mudou, inclusive a língua que eles falam, né? Eles voltaram a falar o idioma usado pela raça humana lá na Era Iboriana, o idioma predominante da Era Iboriana. Então, ele vai salvar a Tempestade, que virou uma grande guerreira, mas continua sem poderes nessa versão. E vai tentar se comunicar com ela, projetando imagens, assumindo formas, e ela finalmente vai entendendo, até que inclusive ela desperta do encanto, se lembra quem era e decide ajudar o Warlock. Só que a comunicação deles continua ali meio truncada. E os heróis caíram então na armadilha do Kulangat, estão lutando contra ele, mas não tem chance nenhuma, e nem sequer sabem direito o que tem que fazer. O Warlock entende no meio da discussão que todo o poder do cara vem do colar. No meio disso tudo tem uma revelação, porque a Mara Áquila, a Magma dos Novos Mutantes, estava meio estranha, ela estava com esse grupo de revoltosos, né? Ela tinha sido aparentemente libertada ali. E a Selene foi capturada, a boca dela foi tirada, a Selene não fala desde que foi capturada. E a gente vai ver que na verdade os dois trocaram de lugar, uma coisa que a Selene já tinha feito antes para pegar a Rachel Grey. Então a Selene vai se revelar sendo a Amara, quem o Kulangat estava torturando esse tempo todo era a própria Amara, então a gente vai ver que a Selene de verdade estava ali com o grupo. Vai começar a lutar com o Kulangat, é isso que vai revelar que o colar é tão importante. Só que ela quer pegar o colar para ela, né? A Tempestade vai entrar em cena junto com o Warlock, vai atacar o Kulangat e vai conseguir tirar o colar dele. Só que o colar vai cair nas mãos da Selene. A Selene fala, ó, eu tava ajudando vocês, mas eu quero feitiço para mim, eu quero controlar o planeta. Então muito obrigado X-Men e Vingadores, mas agora eu vou assumir o controle do feitiço, vou expandir ele para todo o globo e você é a rainha dessa era iboriana dos dias de hoje. A Tempestade já está derrotada, o Warlock é muito ferido pela Selene, né? Ele estava ali imobilizando o Kulangat, que daí sem o colar deixou de ser o Kulangat, porque ele era um bandido possuído pelo mago, né? O mago já morreu há muito tempo. Então ele é muito ferido pela Selene, a Tempestade não tem seus poderes e ele ali nos últimos momentos da vida dele resolve contaminar a Tempestade com o vírus transmodal, transformar ela num membro da Falange para ela ter poderes para resistir a Selene. As duas lutam então. A Tempestade, mesmo sabendo que não vai ser humana, né, aceitou, não vai ser nunca mais humana. E ela contamina a Selene com o vírus, derrota ela, absorve a essência vital dela e pega para si o colar. E nisso, o Kulangat tinha reunido um grupo grande de pessoas derrotadas ao seu redor sob seu controle. Então ele tinha fundido o Professor X ao Caliban para ter um poderosíssimo localizador de mutantes e telepata para controlar todo mundo que ele estava usando. Ele tinha imobilizado o Doutor Estranho, estava torturando o Homem-Aranha, né, que ele chamava de aranha humana toda hora. Esse povo foi libertado, só que o feitiço estava crescendo porque a Selene aumentou o feitiço para se expandir para todo o globo. E aí é a hora que livre o Doutor Estranho fala, olha, eu posso evitar tudo. Só que como eu posso evitar tudo? Fazendo o tempo voltar. Só nós que sobrevivemos, que estamos presentes aqui, vamos nos lembrar dessa alteração. Mas o que a gente vai fazer é impedir que o Kulangat tenha chegado ao poder. Mas para isso a gente vai alterar o momento em que ele começou sua ascensão. E isso pode ter consequências. Todo mundo aceita, morreu muita gente na aventura, parte dos Vingadores. A Calisto se viu obrigada a matar o Talho, seu companheiro dos Morlocks. A própria Tempestade está contaminada pelo vírus tecno-orgânico e não vai voltar a ser humana na cronologia normal, se ela seguir para frente, e o feitiço está se expandindo sem nenhum dos feiticeiros que o iniciou, né, o Kulangat e depois a Selene, que tomou dele para controlar. É por isso que eu fiz a referência ao Multiverso da Loucura. Então o que acontece? Eles aceitam e o Doutor Estranho volta. Só que ele não sabe qual foi a alteração que ele fez, né? Ele faz o ritual e a gente vê lá no finzinho da história que antecedeu o despertar do Kulangat, a gente viu um cara carregando o colar do Kulangat, o colar tentando convencer o cara a pôr, né, que é a voz do Kulangat tentando lhe seduzi-lo, ele rejeitando isso, até que veio um assaltante, matou esse cara, ele era funcionário de uma empresa de pesca e achou entre os peixes o colar lá do Kulangat. Então o bandido mata esse cara e põe o colar em si. Quando ele faz isso, ele se torna o Kulangat. Isso está prestes a acontecer quando a pequena alteração feita pelo Doutor Estranho se manifesta.
surge o Super Sentinela Nimrod, vindo do futuro de Dias de um Futuro Esquecido. Mata o assaltante, porque uma das suas diretrizes é impedir o crime, salva o cara, e no meio da confusão o colar do Colangate se perde, cai no meio da lama ali, afunda na terra, na estação de trem mesmo, ali sob os trilhos, com o Colangate protestando, mas ninguém vai localizar o colar por muito tempo ali. O cara é salvo pelo Nimrod, e o Nimrod começa a perguntar como que ele chegou a essa linha temporal, a esse ponto do universo. Bom, a gente sabe e viu que o estrago pode ter sido bem maior, principalmente se você está lendo Inferno 2021, que saiu em X-Men 51 e 52 da Panini na série atual. Uncanny X-Men 192, resumo completo. Então aqui a gente vai ter a chegada do Magus, do pai do Warlock. Eu falei isso até na parte sem spoilers, né? Eu falei só que ia chegar esse alienígena, que é o pai do mutante, do novo mutante Warlock, né? Mas ele é um alienígena, mas faz parte da equipe de Novos Mutantes. É um alienígena mutante, né? Porque ele consegue escapar ali ao controle da coletividade da Falange. Então ele vai chegar em Westchester, justamente durante um treinamento, com o Noturno, Colossus e Vampira, são eles que vão lutar contra o Magus. Enquanto isso, o Professor X foi até o aeroporto com Tempestade e com Rachel Grey recepcionar Lince Negra, né? A antiga Kitty Pryde, que se tornou Lince Negra no volume 5 aqui da saga dos X-Men, que republicou Kitty Pryde and Wolverine, a saga completa. E o próprio Wolverine, que estava com ela lá no Japão, acompanhou toda essa transformação, foi inclusive seu mentor. E essa chegada vai ter ali um reconhecimento, porque a Lince Negra ficou um tempo no futuro, a psique dela ficou um tempo no futuro, de Dias de um Futuro Esquecido, enquanto a versão adulta dela estava no passado orientando os X-Men, e ela conheceu a Rachel Grey. Né? A Rachel Grey foi quem fez a troca das mentes das duas versões da Lince Negra, então as duas vão se ver, e a Kitty Pryde lembra de tudo, que vai surpreender a Rachel. A Rachel tá lembrando do seu futuro, tá lembrando de mais coisas que ela fez enquanto ela era uma farejadora, né? Ela tem vários desses flashbacks. Mas rapidamente o Professor X sente que os X-Men que ficaram para trás estão em dificuldade e volta a encontrar com eles. E chega a tempo de pegar ali a derrota do Magus. O Magus tira o time de campo, mas não é capturado pelos X-Men e vai voltar a aparecer nas páginas da revista Novos Mutantes. Né? Como eu falei, em algum momento esse confronto com ele vai levar os Novos Mutantes a atravessar os túneis dos Morlocks bem durante o Massacre de Mutantes, mas ainda tem várias edições para esse momento chegar aqui em A Saga dos X-Men. Em seguida a isso, a gente tem na conclusão da aventura o Professor X sendo linchado por um grupo após dar uma palestra numa faculdade. Ele volta a dar aulas, né, agora que ele voltou a andar, porque ele está no corpo clonado pelos Shi'ar desde a Saga da Ninhada. E começa a dar palestras sobre os direitos mutantes, sobre a condição dos mutantes, condição genética mesmo dos mutantes. E é claro que isso ia desagradar algumas pessoas e um grupo que odeia os mutantes, um grupo de alunos mesmo, inclusive ele reconhece algumas vozes, vai espancar ele, vai causar muitos danos a ele. Isso também vai ter consequências que a gente vai ver. A gente está no número 192 da revista Uncanny X-Men, né? Elas vão culminar no número 200, que vai sair aqui na saga dos X-Men também. Mais adiante vai trazer inclusive o julgamento do Magneto e tudo mais. Então a gente já tem esse gancho aqui. O Professor X termina todo arrebentado, caído no chão. Em seguida a isso, a revista, o encadernado, passa para duas histórias que saíram originalmente publicadas em Bizarre Adventures número 27, uma antologia da Marvel em preto e branco. A primeira é uma aventura do Noturno, tentando resgatar o Vanisher, que depois de um encontro com a Estrela Negra, mutante soviética, na época existia a União Soviética, ele ficou metade teleportado para um outro plano dimensional e metade se manifestando no nosso plano. Então o cérebro detecta meio mutante. Uma equipe dos X-Men, que é uma equipe anterior a essa fase que está sendo publicada aqui, parece mais com a equipe Claremont Barney, né, da fase Claremont Barney, vai socorrer o Vanisher. O Noturno tenta se teleportar, tocando o cara, os dois têm poderes de teleporte. E o que acontece é que os dois acabam desaparecendo e parando em outro plano dimensional. Ficam presos lá por um tempo. Lá tem uma dificuldade. As mulheres que existem lá nunca têm homens, né? Então a raça delas sempre está arriscada a acabar, então elas sempre capturam. Capturam não, né? Meio que seduzem, convencem quem chega a ficar. Então elas tentam convencer os dois, cada um meio que se torna ali patriarca de um clã. Mas o Noturno tem a expectativa de voltar para casa. E o Vanisher é um oportunista, quer se dar bem o tempo todo. Né? Então o Noturno consegue ali com um oráculo que se manifesta através de uma televisão para esse povo, saber onde está o nexo de todas as realidades e o caminho para ele voltar para o universo Marvel 66. Só que ele tem que fazer isso com tudo que ele veio, ou seja, com o Vanisher. E o Vanisher está cheio de luxos sem querer abandonar onde ele está. Então o Noturno vai ter que enfrentar ele, derrotar ele, convencê-lo, levar ele. Aí chega lá, tem um guardião, mas no final os dois conseguem vir. E a segunda história de Bizarre Adventures número 27 traz a irmã da Jean Grey visitando seu túmulo.
É uma história que mostra as preocupações dela em relação aos seus filhos que já são nascidos, né, já são crianças, que depois a gente vai vê-los mais adiante, inclusive nas histórias do X-Factor, se eles vão ser ou não mutantes, e a gente vai ver um flashback. Ela tinha memórias que foram bloqueadas por Jean Grey, de uma época em que as duas foram capturadas por Atuma, o inimigo do Namor, e que agora, com a morte da Jean Grey, né, não é a Jean Grey de verdade com ela, foi a Fênix, mas também foi com a Fênix que ela viveu essa aventura, né, a entidade que substituiu Jean Grey durante um tempo. Então, com a morte dela, o bloqueio se desfez e ela se lembra da aventura das duas e vê que a Jean Grey estava muito poderosa, né? Telecineticamente. Tem uma hora que ela reescreve o DNA das duas porque os cientistas do Atuma, ao capturar as duas, transformaram elas em respiradoras de água. E a Jean Grey com muita concentração, né? A Fênix se passando pela Jean Grey, mas achando que era a Jean Grey com muita concentração, devolve as duas ao seu estado natural. Depois fica exausta e tudo mais. E aí é a hora que, quando ela acorda, ela edita as memórias da Sarah. E com o tempo elas vão voltar após o seu falecimento. Então a Sarah vai terminar a aventura se lembrando de tudo isso e dizendo que a maior preocupação dela não é mais se os filhos vão ser mutantes ou não, mas se eles vão ser grandes pessoas, como foi a própria Jean Grey em vida, né? E termina a história com essa lição de moral. Marvel Fanfare 40, resumo completo. Essa história é bem legal, mas o resumo dela é bem simples. Se trata aí da Tempestade de não atender um chamado de mística, inclusive um chamado que acontece durante uma trégua estabelecida para que as duas possam se encontrar. A Tempestade estava procurando a vampira, que desapareceu após manifestar ali a personalidade da Carol Danvers durante uma missão para os X-Men e acaba sendo acusada de matar um homem que ela não matou, né? E ser rejeitada por um antigo amor da Carol Danvers que ela se lembrava como se fosse um amor seu. Então ela está muito confusa, muito chateada, abandona os X-Men não conseguem encontrá-la e a Tempestade, como líder da equipe, está mais empenhada nisso. Então ela vai se encontrar com a Mística. A Mística conta para ela, depois de alguns joguinhos, onde a vampira deve estar, dá o endereço do lugar onde ela encontrou ela mesma, lá em A Saga dos X-Men, número 4 da Panini, que a gente viu, né? É o episódio no qual a Tempestade, protegendo a vampira, acabou sendo atingida pela arma criada pelo Forge e ficando sem poderes. E aqui, em Marvel Fanfare 40, que está encadernado nesse exemplar, a gente fica sabendo que a Mística já sabia que era isso que ia acontecer. A Sina previu o futuro, no qual, se a Tempestade intervisse, ela sofreria o destino da vampira e ficaria sem poderes. E as duas, como mães dela, não queriam, né, que a vampira passasse por isso, porque sabiam que mesmo ela não querendo seus poderes, ela não queria ser mutilada dessa maneira. Então elas manipularam os eventos, assina mais a contragosto, mas para que a Tempestade tomasse o lugar da filha delas, então levasse o disparo. Então a gente vê esse antecedente nessa edição Marvel Fanfare 40, né, uma antologia, tem uma historinha curta, que inclusive meu amigo Von Deus contou que são histórias que eram rejeitadas pelos editores, então provavelmente ela normalmente deveria ter saído na cronologia normal, um número ali de Uncanny X-Men não saiu. Eu tenho uma suspeita do porquê, tá? Nas entrelinhas fica bem mais claro o relacionamento amoroso entre Mística e Sina nesse exemplar aqui. Provavelmente na época, né, acho que as revistas, essa fase que está sendo publicada é de 1984, então provavelmente deve ter tido algum tipo de resistência do editor em explicitar tudo isso, mas já era o plano original do Claremont. Uncanny X-Men Anual número 8. Último exemplar encadernado em A Saga dos X-Men número 7, aqui o resumo completo dele. Então aqui a gente vai ter os X-Men em volta de uma fogueira, a gente vê o Wolverine contando uma história sobre o Japão, uma princesa que recusou tudo para ser mortal e para seguir com honra no seu caminho atual como uma samurai, uma história que faz alusão a tudo que Lince Negra fez, toda a transformação de Kitty Pryde em Lince Negra, e a conclusão, com ela voltando aos Estados Unidos, sem ali ficar com o Colossus como seu par amoroso, né? Os dois estão com as relações estranhas, mas não voltaram a namorar, nem tem nenhum indício que voltem a fazer isso, né? Então, o Wolverine faz alusão a tudo isso, contando sua história. E depois, a história dele é ele mesmo que narra. Você consegue ver o Wolverine contando diante da fogueira. E depois o Professor X até tenta dispersar os X-Men, os Novos Mutantes, para que eles vão dormir. Mas a Eliana Rasputin, a irmã do Colossus, tem uma história. Ela vai contar uma história bem no estilo Star Wars. É uma história bem divertida, tá, gente? Mas é uma história mesmo. A revista toda é dedicada a essa história. A gente vai ver em quadrinhos a luta da mascote Kitty Pryde, que é a mascote do grande dragão Lockheed, que na verdade é do mesmo tamanho do Lockheed que a gente conhece mesmo. E sua equipe de aventureiros ali, que inclui o Wolverine, que inclui o Noturno, né? E ela é mascote dele, por quê? Porque ele salvou ela, a equipe dele salvou ela da Rainha Branca, que nessa versão mata os pais dela
né, e tenta prender ela, transforma inclusive parte do braço dela em cristal, ali como uma marca que mantém inclusive uma conexão entre as duas. Mas a jovem Kitty Pryde vai então passar a ser mascote do Lockheed, viver várias aventuras, e essas aventuras estão no anual número 8 ali. Como eu falei, uma aventura espacial, então o Lockheed vai ser capturado uma hora, a gente vai descobrir que ele não foi capturado pela Rainha Branca, foi levado por umas dragoas, meio que uma reciclagem da história lá do Bizarre Adventures 27, que também é um problema, no Planeta dos Dragões não tem mais macho, então levaram o único macho dragão que elas encontraram para que ele se tornasse meio que rei lá, que nem aconteceu com o Noturno e com o Vanisher. Eles acham que ele é prisioneiro da Rainha Branca, né? O grupo de aventureiros acha isso. O Wolverine chega a ser prisioneiro da Rainha Branca. E, na verdade, a Rainha Branca está tentando chegar ao planeta dos dragões, então dá pistas para eles irem atrás do Lockheed para segui-los. E aí, quando eles derrotam as defesas do planeta e invadem para salvar o Lockheed, achando que estão enfrentando a Rainha Branca, propriamente dita, chega com o Rei Negro. Então a gente tem um confronto final ali e a chance da Kitty Pryde, inclusive, matar a Rainha Branca, mas como ela fez em Kitty Pryde and Wolverine, ela não mata seu inimigo, né? E supera ele com moral, com ética ali. A história também mostra o envolvimento dela com o Colossus, que é apresentado ali como um dos cavaleiros do Imperador Charles Xavier, imperador de um Império Galáctico, com sua consorte Lilandra, mas no final os dois também não ficam juntos, resolvem que são só amigos, e no final da história propriamente dita a gente vai ver também os dois tendo essa conversa ali, inspirados pela história que acabou de ser contada e resolvendo suas pontas soltas, né? Então eles vão seguir na equipe apenas como amigos. E essa é a última edição encadernada em A Saga dos X-Men número 7, então ela traz o fim da revista e o final do vídeo de hoje também do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber nossas notificações. Com as notificações ativas, venha para os nossos próximos vídeos que vão ser ofertados a você e eu vou estar aqui esperando para todos eles. Então até lá e um grande abraço!